Fala pessoal do Fisiortopedia, meu nome é Rafael Crescalite e hoje eu estou aqui com o Guilherme Paiva. Dá um oi para o pessoal, Gui. Fala pessoal. E a gente vai discutir um pouquinho sobre as abordagens do futuro da fisioterapia para o manejo das dores crônicas musculoesqueléticas, né? Gui, se apresenta um pouco aí para a gente. Então vamos lá. Primeiramente agradecer o convite para estar conversando aqui com vocês. Eu sou fisioterapeuta, graduado e pós-graduado em ortopedia e traumatologia, lá em Ribeirão Preto, no Centro Universitário Barão de Mauá. Atualmente eu sou mestrando no programa de reabilitação e desempenho funcional lá da USP. Faço parte, né, do grupo do ombro, de reabilitação específica do ombro. E venho trabalhando aí com algumas estratégias e técnicas de reabilitação para dor crônica e disfunção do movimento. Para quem não conhece, o Gui é o cara da imagética aí no Brasil, né? E aí a gente, né, na verdade, pensou nesse episódio específico para a gente discutir alguns temas relacionados às novas abordagens da fisioterapia que, enfim, estão sendo discutidas aí em amplo espectro. E a gente vai tentar conduzir isso ao longo do podcast. Ô Gui, eu queria que você falasse um pouco aí, contasse para o pessoal o que dá base para essas novas abordagens, para depois a gente poder explicar quais são elas, né? Então, conta um pouco para a gente, incluindo a tua história, entrar em contato com essa base, né? Que foram os avanços neurocientíficos no entendimento da dor. Sei que você tem muita história legal disso. Então, fala um pouco para a gente o que essas terapias que a gente vai discutir, elas usam de base. Então, é bem interessante, né, Rafa, quando a gente vai lembrando assim as histórias dos pacientes que começaram a surgir na nossa carreira e nossa vida profissional. Muitos pacientes, principalmente que apresentavam um quadro de dor crônica, dor complexa ou tratamentos frustrados, né, para dor principalmente, mas também para reabilitação do movimento. E na nossa corrida de tentar achar alguma coisa que ajudasse o paciente no máximo, acabou que eu conheci terapia do espelho, né? Que é uma terapia inicialmente voltada para tratamento de dor fantasma, ou seja, o paciente não tem o membro, mas tem a dor. Então a gente já começa a pensar, uma coisa muito louca e por que ele tem isso? Dentro daquilo que eu comecei a, né, ao longo do tempo descobrir e ver, foi justamente como que eu vou tratar um paciente assim? Por que ele poderia ter esse sintoma, essa apresentação? E uma das coisas que eu me deparei foi inicialmente a representação do corpo no cérebro, que a gente chama de representação somatosensorial, que permite que o paciente tenha sensações naquela região do corpo sem necessariamente ter a estimulação no corpo físico, né? E aí, os estudos, a gente vai aprofundando e vai conhecendo um pouco mais. Eu comecei a conhecer ou melhor, entender a capacidade que o corpo tem de alteração, seja funcional, seja estrutural, lá no sistema nervoso central, no cérebro principalmente, que vai comandar todas essas nossas sensações, funções motoras e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o paciente pode ter uma alteração funcional, uma alteração de sensibilidade, uma alteração de percepção, por exemplo, dolorosa, decorrente de alterações no processo. Então, entendendo melhor sobre dor, entendendo melhor sobre essas capacidades, eu comecei a gente, né, toda a comunidade científica começou a perceber que talvez a gente tenha que olhar o processo para saber como que o paciente chegou naquele modo e aí saber quais são as ferramentas ou onde a gente deve mexer os parafusos para corrigir essas disfunções. Então, o olhar ficou um pouco, ou está sendo mais voltado cada vez mais para o processo, para as alterações que a gente chama de cima para baixo, ou do cérebro para o corpo, né? E tentar ver o que a gente tem de arma ou de ferramenta para isso. Legal. Legal você falar isso, Gui, porque, na verdade, eu acho que tem um entendimento, tem uma dualidade desnecessária no geral quando a gente tem discussões clínicas. A gente vê isso nas mídias sociais, que é a dualidade entre pesquisa clínica, né, e pesquisa de mecanismo. Eu sou um pesquisador de mecanismo e eu tenho muito claro para mim quais são as funções das pesquisas de mecanismo, né? As pesquisas de mecanismo, elas têm como função
determinar, inclusive um dos critérios de Hill para causalidade é plausibilidade biológica, né? E quando você vai pensar em terapias mais intervencionistas, a gente precisa tentar entender os mecanismos de ativação específicas de um medicamento, por exemplo, né? Sua farmacocinética, para antes de você fazer um ensaio clínico, justamente porque a gente tem mais chance de acerto quando a gente entende as vias pelas quais aquele fenômeno está acontecendo. E foi muito, eu acho que engraçado, né? Enfim, na dor, isso aconteceu meio que pelo caminho oposto, né? A gente teve um caminho muito biomédico no entendimento das queixas, até que as pesquisas clínicas começaram a demonstrar que as terapias não eram diferentes entre si, na sua maioria, quando elas eram eficazes. E aí foram dúvidas de mecanismo que fizeram as terapias começarem a tomar talvez um rumo diferente. Então acho que está na hype hoje, né? A neurociência da dor, o nosso entendimento que a dor, a cronificação da dor, ela está relacionada com processos de modificação de várias áreas específicas do sistema nervoso central, dentre elas das vias descendentes de controle da dor, que a gente consegue hoje, as pesquisas conseguem identificar biomarcadores para detectar quem tem risco de cronificar, e biomarcadores para diferenciar pessoas que têm dor crônica de quem não tem. Então eu acho interessante que na verdade vamos chamar de revolução no nosso entendimento do que são as abordagens para a dor, vieram de novo de estudos de mecanismo, né? Porque essa dicotomia não deveria nem acontecer, na verdade. E por outro lado, né, muitas inferências foram feitas que com base nesses mecanismos e no nosso conhecimento sobre as alterações cerebrais que acontecem na dor, e várias propostas de tratamento foram pensadas aí, né? Mas vamos discutir quais são as principais abordagens hoje que, enfim, estão sendo investigadas ou que já têm evidência. O que hoje se entende como essas terapias do futuro para o manejo da dor, Gui? É bem isso que é interessante que você comentou, né? Nós tentamos, a gente foi por um caminho meio que diferente com relação ao tratamento de dor e chegou no momento em que a abrangência do que influencia sobre dor é enorme. Então, o que eu consigo afetar de forma positiva no máximo a dor, só que na hora que eu entendo os mecanismos ou o que pode modular, por exemplo, ou até modificar, é muito gigante, né? E atualmente nós temos várias e várias ferramentas que vêm crescendo ou aparecendo com as tecnologias novas para tentar, de certa forma, modular aí esses mecanismos, né? Ou até o que poderia modificar instantaneamente o sintoma do paciente. De cara, a gente já tem algumas que chamam muita atenção, por exemplo, a realidade virtual, né, que está sendo muito implementada em pacientes que têm dor crônica, tem, por exemplo, cinesiofobia, alguns sintomas e queixas do tipo, né? A terapia do espelho, que faz parte da imagética motora graduada, que é uma abordagem que também a gente tem, mas ela também é utilizada somente separada, né? Não faz parte em tese da imagética motora graduada. A imagética motora explícita, que também faz parte da imagética, mas é uma técnica também utilizada de forma separada, e é muito interessante em que a gente não expõe necessariamente o paciente, mas ele é estimulado, né? Outra técnica que é feita dentro da imagética motora graduada, mas ela é mais o início, que é julgamento direito-esquerdo, também é utilizada. Algumas terapias de exposição, né? Existem alguns estudos sobre distração e atenção, em que a gente também faz com o paciente uma forma de exposição, né? Então, um pouco até difícil de diferenciar. É uma técnica de exposição ou é uma técnica de distração? Porque eu estou tentando expor a atividade, mas distraindo ou necessariamente expondo diretamente. E basicamente essas são algumas das que eu tenho visto que tem uma propensão muito grande a ser utilizada com esses pacientes, que utilizam de certa forma tecnologia, né? Algumas têm uma tecnologia mais simples, outras mais avançadas, mas que demonstram ser uma técnica promissora, né? Existem ainda ainda existe um déficit de estudos. A maioria são estudos de caso, são relatos de caso, e a gente precisa reunir uma série ainda de evidências para
falar, pô, essa é realmente uma arma potente para esse tipo de paciente. E com relação, por exemplo, ao que você comentou de realidade virtual, e as técnicas de imagética, qual é o estado atual das evidências, no geral, assim, para alguma classe de pacientes, elas ainda têm alguma comprovação clínica? Ao que mais eu vejo, ou o que mais recebo atualmente, por exemplo, de atualização é dentro do público de neurologia, né? Principalmente público pós-acidente vascular encefálico. Mas para dores neuropáticas ou não? Também, mas em Mas menor para número, outras né? queixas Isso. relacionadas a doenças Eu neuronais. recebo muito ainda atualização sobre derrame, né? Ou acidente vascular encefálico no tratamento no pós. Tem tido muita evidência em paralisia cerebral. Pouco menos evidência, mas começou a surgir mais no final do ano passado em ortopedia e traumatologia, né? Mas ainda os estudos eles não têm feito ou têm tido uma dificuldade de fazer o segmento nesses pacientes. A maioria é um estudo mais transversal, que analisa mudanças agudas e não fazem um acompanhamento. E isso acaba dificultando para a gente saber o quanto que a ferramenta ou o quanto que aquela técnica, né, é efetiva realmente para uma mudança duradoura ou se aquilo pode ter outros fatores que mediam no momento, então o efeito não é real ou não é tão potente quanto, né? O que a gente mais tem é estudos com terapia do espelho, em vários tipos de problemas, tanto ortopédicos, neurológicos, de sensibilidade, de movimento. Para a realidade virtual, tenho visto que tem saído muito mais para refinamento motor, performance, técnicas cirúrgicas do que necessariamente para tratamento. Os que têm de realidade virtual está muito relacionado com outras técnicas de exposição. Então, eles comparam uma técnica de exposição propriamente dita com a realidade virtual e fazem a comparação. Ou realidade virtual com a própria atividade realizada, não necessariamente a exposição. E somente a realidade virtual, quando tem sido mostrada, tem sido para questão de performance ou para melhora do movimento fino, né? Então, acho que também esse delineamento de direcionar a pesquisa, pô, vamos jogar então para a reabilitação em si, Para dor, né? Desfecho para a da dor. dor, por exemplo, ainda tem sido dificultada por conta dos aplicativos, dos softwares. Então, eu preciso alinhar e direcionar especificamente para aquele paciente que tem dor fazendo tal exercício. Eu preciso de um software específico para isso, né? Para fazer uma atividade também. Só que aí as pesquisas, ao invés de direcionar para tratamento de dor, têm direcionado para as outras áreas, né? Até por conta do patrocínio, porque envolve questão de mercado, que é o que aparenta ser. Ou seja, se a gente conseguisse direcionar isso muito mais, existem pouquíssimas universidades no Brasil que fazem pesquisas e tratamentos com realidade virtual. Se a gente conseguisse ter um pouco mais de direcionamento, eu acho que a gente teria uma melhor evidência do que tem hoje. Até porque se a gente buscar revisão, por exemplo, ou revisão sistemática, a gente vai ter dificuldade em encontrar. Justamente porque pouca pesquisa, pouca gente direcionando ainda algumas ferramentas para o tipo de tratamento que a gente quer. Então, eu estou comparando realidade virtual com essa outra ferramenta. Mas aí você vai ver, o número é pequeno, né? Existe, então, a intenção aparentemente de fazer isso, mas ainda com pouca gente fazendo. Aparenta ser promissora justamente porque os resultados são muito bons. Só que ainda numa quantidade pequena de pessoas, né? O que eles têm analisado também é que não necessariamente só os pacientes que têm sintoma, mas os saudáveis também têm mudança. Em tese, pela mesma hipótese, né, das bases neurofisiológicas de mudança do sistema nervoso central, e que no caso de um saudável eu refino, no caso de um paciente ou em disfunção, eu consigo fazer a reorganização e realinhar, digamos assim, a função daquele sistema que está disfuncional por algum motivo, né? Ou reorganizar em caso, por exemplo, da perda de um membro, dependendo até da cronicidade daquilo que o paciente tem ou do tempo, né? Que alguns mostram que essas técnicas são efetivas, mas perdem um pouco de
efetividade com o passar dos anos em que a pessoa tem a cronicidade, ou seja, pode ser a diminuição da capacidade de mudança e não a ferramenta em si. Então essa também é uma questão que eu sempre me pergunto quando eu leio alguma coisa, foi muito efetiva, foi pouco efetiva, né? Que não depende só da ferramenta, depende também da capacidade do corpo daquela pessoa, do sistema daquela pessoa. Cada vez a gente vê mais pesquisa falando de coisas que influenciam, sejam hormonais, sejam genéticas, sejam hereditárias, sejam ambientais. Então, o quanto que vai ser aquela ferramenta em si, né? O quanto que vai ser somente aquela prática que pode mudar o contexto. E o quanto, às vezes, que foi realmente aquela ferramenta que fez aquela mudança tão grande. Sim. Né? Eu acho que, na verdade, esse acaba sendo o grande problema, inclusive, das outras abordagens, né? Por muito tempo, as abordagens ativas, baseadas em exercício, elas funcionaram. O que a gente está descobrindo, aparentemente, é que não através das explicações que a gente acreditava. O que hoje talvez a gente possa estar passando por um processo muito parecido, né? Só porque as alterações cerebrais, do ponto de vista de mecanismo, parecem estar relacionadas com o processo de codificação, e explicam, em parte, esse processo, não quer dizer que as abordagens baseadas obrigatoriamente na mudança cerebral sejam, de fato, eficazes. Né? A gente talvez não saiba ainda, a gente vai precisar de estudos mais bem delineados para poder chegar a essa conclusão. Né? E é interessante porque a gente tem outras abordagens baseadas no cérebro, em mudanças cerebrais. Então, as abordagens de mindfulness, por exemplo, elas são voltadas para isso. Existem pesquisas de mecanismo e pesquisas clínicas demonstrando que o treino de atenção plena, né, ele é eficaz para lidar com o manejo de algumas doenças como a dor crônica, né? E tem uma série de evidências de mecanismos mostrando que isso se dá, os efeitos do mindfulness se dão através de modificações da conectividade cerebral de algumas áreas, né? Em especial no córtex pré-frontal com algumas áreas do sistema límbico. E a gente também tem algumas evidências para, por exemplo, as terapias de exposição. Né? As terapias de exposição, para, por exemplo, dor lombar, a gente tem evidências interessantes que elas, para muitos casos, são eficazes e têm um custo-efetividade melhor do que a reabilitação com exercícios. Né? Mas, enfim, acho que a gente tem uma gama muito grande de abordagens baseadas em modificações do cérebro, propostas baseadas em modificação do cérebro, mas parece que algumas têm mais evidência do que outras nesse momento, né? Olhando a literatura agora. Olhando até por um panorama mais geral, a gente sempre vê muito mais a terapia do espelho, porque ela envolve também a prática de atividades, tendo mais resultado, alguns tipos de realidade virtual ou alguns tipos de software. E quando você dá uma olhada mais a fundo, você vê porque tem a prática do paciente. Então, também para diferenciar se é aquela prática que está tendo efeito, que está somando-se ao efeito que a gente tem como base, né, neurofisiológica, ou é mais a alteração neurofisiológica ou de base hipotética que a gente tem para as terapias, do espelho, seja imagética e tal. Porque o paciente está participando, né, está fazendo um movimento, e a gente, como você mencionou, a gente pensava que era por conta de uma explicação e a gente está vendo que às vezes não é tão específico assim, uma coisa mais geral. Multidimensional, né? Multidimensional. E na clínica, né, eu sempre fui muito clínico, eu comecei a ser um pouco mais pesquisador nesses últimos tempos, principalmente com mestrado, e eu comecei a perceber que algumas mudanças, ou já me questionava que algumas mudanças dos pacientes que aconteciam subitamente na terapia do espelho, na imagética, que eram questões muito subjetivas, então eu já me pintava, né, um ponto de interrogação, é subjetivo, então o quanto será que essa mudança é real? E aí comecei a linkar também com esses resultados que vêm aparecendo em pesquisas, são resultados muito similares, mas sempre com algumas hipóteses, né, com bases, mas beleza, o quanto que eu consigo realmente explicar essa mudança? Como que eu vou saber captar esse paciente para falar, esse tem indicação para essa técnica e ainda avaliar a progressão desse paciente nessa técnica? E, no final de tudo, ainda acompanhar para ver se o paciente permanece com essa mudança. Sim. Né? E a mudança principal que eu digo para todo paciente, né, que eu converso se isso se mantém, quer dizer que é efetivo e aparentemente
foi a mudança que a gente esperava. Se não foi muito momentânea, seja até para piora, o paciente piorou numa sessão, isso pode ter muitas causas, pode ter muitos moduladores ali naquele momento, então eu não tenho que me preocupar tanto com isso. Pode ser a expectativa dele naquele momento, pode ser uma coisa muito nova, ou não só que inseria mais fatores cognitivos, comportamentais, emocionais que ele está passando naquele momento, mas também físicos. Quanto tempo faz que aquele organismo não recebe aquele estímulo? Ou que tem alodínia, que tem hiperalgesia, e eu altero o processo fisiológico, biológico, né? Então, pensando-se na base dessas teorias, ou dessas hipóteses, em que eu tenho toda uma modificação do sistema nervoso central. Ok. Influenciado por fatores cognitivos, comportamentais, como evitação, como medo, como catastrofização e tudo mais. Mas o quanto que o tecido está recebendo de estímulo durante o movimento ou durante a estimulação de sensibilidade que também possa promover mudança. Então eu não consigo, ou eu sempre peço para todo paciente pensar que também isso está acontecendo. Tem uma mudança física, né? E a gente precisa medir isso também. Então o corpo está sendo estimulado. Eu estou tentando indiretamente estimular o sistema nervoso central à mudança? Ok. Mas eu não posso esquecer que, ou melhor, se eu deixar que isso tudo fique muito ilusório, tudo aparentemente é lindo e maravilhoso, é só pôr o paciente sentado e imaginar, assistir uma televisão que tudo vai mudar, o quanto que o tecido responde. Quando você não está subestimando, na verdade, o efeito da terapia, né? Isso é uma coisa que a gente entende com metodologia, que é nenhuma terapia em um estudo muito bem delineado vai ter um tamanho de efeito muito grande, né? E que, enfim, a dor crônica ela é complexa, é multidimensional, mas a gente também tem uma dificuldade muito grande ainda de conseguir identificar o que, quanto e para quem. Isso é uma dificuldade geral, né? Eu acho que fora da área médica, que a posologia é uma coisa mais fácil de você prescrever. Mais fácil não, mas é mais palpável, mais fácil de isolar. A gente vê que nas outras áreas, como a nossa, de profissionais do movimento, essa coisa do quanto, né, e por quanto tempo é muito difícil. E principalmente, é uma coisa que eu vivencio, né, diariamente, é justamente identificar qual paciente é indicado para esses tipos de técnicas. É difícil porque quer dizer que o paciente tem a dor fantasma, ele tem que fazer essa ferramenta, né? O paciente tem dor crônica na lombar, ele tem que fazer a ferramenta, ele tem que fazer qual ferramenta, ele pode fazer quantas vezes por dia. E isso é difícil diariamente. Então, eu não consigo enxergar, não existe uma indicação direta, específica, esse paciente precisa dessa técnica. Então, é um arsenal, uma ferramenta aí no arsenal que o físio pode usar. É como se eu identificasse fatores que esse paciente apresenta, pegasse o histórico, o processo para ele chegar até naquela disfunção que ele apresenta naquele momento, e todo esse conjunto falar, esse paciente aparentemente tem uma disfunção de representação somatosensorial, existe algum tipo de hipersensibilidade na comunicação periferia-centro, que faz com que ele tenha essa disfunção, ou do movimento, ou de representação cortical, de reconhecimento corporal, né, de sentimento de propriedade do corpo, de uso, desuso, e que me leva a pensar que esse paciente pode ser tratado com essas técnicas. Existem algumas ferramentas que vão testar a discriminação a discriminação sensorial, a discriminação tátil, incapacidade. São ferramentas que vão me guiar para falar, esse paciente aparentemente precisa dessa ferramenta ou daquela outra, né? Então, paciente com cinesiofobia, eu posso utilizar a imagética explícita, eu posso utilizar a realidade virtual, em que eu não exponho necessariamente ele diretamente ao movimento que causa medo, mas parcialmente eu vou expor. Então, eu exponho ele a imaginar que está fazendo um movimento, eu sei que existe uma parcial ativação cerebral de algumas áreas. Na realidade virtual, ele está vendo o movimento, ele pode ter até reação autonômica, porque o corpo dele realmente faz isso, sem necessariamente ele fazer o movimento, e a partir daí começar a gerenciar algumas coisas até eu conseguir expor ao movimento, né? Cada um responde uma determinada velocidade, um determinado tempo, e aí eu vou conseguindo chegar no gerenciamento adequado.
Só que achar que existe sempre uma indicação, sempre uma velocidade, ou sempre um tempo, é não ver, é não conseguir justamente pegar essa abrangência total, que é complexa da dor crônica, né? E achar que é simples só porque aparentemente é fácil, ou aparentemente não é palpável como uma técnica de alongamento, de fortalecimento. E cada vez mais que eu vou também vendo estudos e vendo na prática clínica, eu percebo muito mais que não é o tratamento, né? É uma ferramenta do arsenal do fisioterapeuta. Sempre é Não é uma bala coadjuvante. mágica, né? Nunca é a base do tratamento. O paciente sempre tem como base o objetivo o movimento, o restabelecimento do movimento, e nunca é a base, né? Tem gente que pensa, então ele sempre precisa voltar, ou sempre precisa usar isso como base, e eu sempre falo, confirmo e reafirmo que isso é uma parte bem pequena do tratamento, né? Principalmente a alguns tipos de paciente que em poucos dias tem uma mudança muito grande. Acho que quem trabalha com dor crônica entende que isso é muito confundidor, né? Acho que a gente, como clínico, tem uma dificuldade muito grande de separar a mudança de desfecho de fato de mudança de eficácia, né? Sim. Que é isso, dor crônica não necessariamente é um paciente que tem dor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes é um paciente que tem ciclos de dor, ele vem para você num pico de um ciclo, e aí com poucas orientações ele melhora, mas será que ele já ia melhorar ou não? Foi você? A gente nunca vai saber isso como clínico, né? A gente tem uma dificuldade muito grande nisso. E principalmente, desde quando eu me formei, eu tenho uma tendência a tratar mais pacientes crônicos, né? O público que vem até mim são pacientes de dor persistente. E é muito visível essa oscilação de sintoma, é muito visível que você nunca pode confiar naquela resposta que ele teve de uma sessão, de duas sessões, porque vai oscilar, né? E dentro dessas técnicas de imagética, de realidade virtual, terapia do espelho, é a mesma coisa. Não muda o fato do paciente ter dor complexa, né? A gente acha que o resultado, por ser mais simultâneo ou mais rápido, muda essa base, mas na verdade é a mesma coisa. É o mesmo paciente, são os mesmos fatores moduladores ou os modificadores, e no final eu posso ter tanto uma frustração e o paciente mudar e ir para outro local, que foi só mais um tratamento, ou não, tem uma resposta muito efetiva, né? Então, se a gente não tiver atento para isso, né, que é muito comum com quem trabalha muito mais com pacientes, entre aspas, agudos, né, aquele paciente que machucou ontem, veio para fazer ali uma técnica e ele volta logo, um paciente que trava a lombar, e não consegue ter essas nuances, é muito comum que tenha recidivas e aí o paciente acaba caindo na sua mão uma hora e fica um tempo até ter um resultado efetivo, né? Eu acho que cai bem. A gente tem que entender que todas essas técnicas de reestruturação cognitiva que estão chegando cada vez mais para a fisioterapia, né? Então tem fisioterapeuta estudando terapia cognitivo-comportamental, tem fisioterapeuta que está estudando, enfim, coisas, abordagens psicológicas e tentando trazer isso para a prática do fisioterapeuta. Todas essas técnicas comportamentais que a gente já falou, as técnicas de exposição, de aumento gradativo da atividade, as técnicas que o Gui falou aqui de imagética, de imersão em realidade virtual, todas são abordagens que, na verdade, elas têm uma linha de ação de base, né, que é entender que o processo de codificação parece estar relacionado com as alterações cerebrais, alterações de todo o neuroeixo desses pacientes, e que temos várias evidências de que os pacientes que melhoram que essas alterações, na verdade, elas não são estruturais, né? Existem sim algumas doenças que são de difícil manejo e têm um prognóstico não tão positivo. No caso da dor crônica, a gente tem algumas doenças específicas, mas o que a gente vê é que algumas condições, como dor lombar crônica, como um processo de osteoartrose depois que você faz uma cirurgia, né, de reposição de quadril-joelho, você consegue reverter essas alterações, né? E que essas abordagens como um todo, elas visam agir no paciente e no desfecho de interesse através dessa modificação. Mas isso não exclui que a nossa função nesse cenário, longe de ser, parece que um executor de técnica, usar esse arsenal, na verdade, para criar uma janela, né? Eu acho que é isso que vem para a gente, né? O paciente está
num estado comportamental de não mudança, ele está cheio de alterações cerebrais, hábitos que mantêm ele no estado de cronicidade, e essas são técnicas que, de formas parecidas, às vezes talvez por mecanismos que se sobrepõem, tentam criar uma janela para que o paciente consiga, na verdade, sair daquele estado que mantém ele na cronicidade, né? E a gente, enfim, acho que vai ter um trabalho nos próximos anos aí, não só nos capacitando para coisas que a gente não foi ensinado, como também tentando entender melhor o efeito dessas abordagens, né? O Gui, só para a gente fazer um fechamento, já está dando tempo aqui, palavras finais, o que você sobre esse assunto aí? É mais comentar mesmo, né? Parte daquilo que você falou, Rafa. Atualmente nós temos que estar bem atentos para como o paciente chega, né? Em qual fase do problema dele ele chega para a gente e o que você pode fazer para ele naquele momento, né? Não é porque ele tem dor crônica que você precisa necessariamente curar ele naquele momento. Eu preciso entender o que ele precisa, o que eu consigo ajudar ele naquele momento, nem que seja dar uma abertura para ele procurar algo em outro local que vá fazer diferença, né? E essas são várias técnicas que a gente pode utilizar que podem fazer bastante diferença ou não. E reconhecer o potencial delas e que algumas também não podem ter tanto potencial assim, né? A gente também reconhecer algumas limitações é muito importante. Mas a grande questão é utilizar o arsenal que a gente tem para quem precisa, não querer sair dando tiro para tudo quanto é lado, só porque eu tenho tal equipamento eu vou utilizar com todo o paciente, né? E tentar fazer com que os pacientes que chegam até a gente, né, sejam atendidos da melhor forma possível. E quando eu digo isso pensar que aquele paciente está te procurando para ajudar no que ele precisa, que é o atendimento que a gente diz centrado no paciente. Então, se ele precisa de um encaminhamento para um profissional que vai tratar outra questão mais específica, como, por exemplo, psicólogo, eu tenho que fazer isso, porque o centro do meu tratamento é ele, né? E se eu tiver um bom preparo e conseguir fazer uma boa avaliação, boa captação desses fatores, eu vou saber fazer o melhor atendimento possível para aquele paciente naquele momento. Em outro momento ele pode talvez precisar mais no meu trabalho, mais voltado para a parte funcional específica. Aí eu vou e atuo, né? Eu acho que é mais essa questão que eu tento deixar assim para todo mundo que trabalha com pessoa, né? E principalmente no caso de dor, no caso de problema de movimento ou qualquer outro problema físico. Legal, Gui. Bom, então foi isso. O episódio de hoje tentou discutir vários assuntos que talvez per se já dariam cada um episódio, né? São assuntos complexos, são abordagens que são em si complexas, têm uma história. A gente tentou sumarizar isso no que são talvez essas propostas de atendimento voltadas para o futuro, para o manejo da dor crônica. Espero que vocês tenham gostado e tirando dúvidas, sugestões, comentários, por favor, comentem, falem com a gente nas redes sociais e até a próxima, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.